Prontinho. Aí. Gente, trabalho. A gente vai encerrar a aula de hoje, o assunto de hoje, fazendo alguns exercícios que faltaram a gente concluir, tá bom? A gente vai conseguir ir para as férias com todo o conteúdo de trabalho e energia terminado, graças a Deus, tá? Essa frente que nós estamos. Hoje é segunda, né? A frente de segunda-feira, na volta, ela vai entrar com a parte de eletrostática. Força, campo elétrico, potencial elétrico, tá? Que é o assunto que vem na sequência dessa frente de segunda-feira, tá? Eu vou repostar o cronograma de vocês, que a gente já fez algumas alterações. Eu vou repostar durante agora as férias, para que vocês saibam exatamente quais são as aulas que a gente tem até o final do curso, tá? Se não me engano, gente, corrija se eu estiver errado, eu acho que a gente fez até a questão número 6 ou 7 da parte de trabalho e energia. Confere para mim. A 6 foi feita? Ou eu estou viajando? Eu não fiz nenhuma dessa parte? Ah, então vamos começar. Oi. Foi. Eu falei do teorema da energia cinética? Falei, né? Tá. Então eu vou fazendo os exercícios, tá? Vamos lá. Então é página 110, questão número um. Questão um, gente. As primeiras questões são mais de conceito e depois vai entrando a parte de sistema conservativo, tá? Ele fala assim na questão um, ó. Qual é a energia cinética de um carro de massa 800 quilogramas que se desloca com velocidade constante de 72 quilômetros por hora? Bom, a gente quando estudou trabalho, aprendeu que dentro de um sistema mecânico existem dois tipos de energia: a energia cinética e a potencial. A energia cinética, que a gente considera na química, na física, uma espécie de energia útil, digamos assim, ela é calculada pela expressão mv ao quadrado dividido por 2, certo? Beleza. Ele deu a velocidade, ele deu a massa, é simplesmente para eu calcular a energia cinética, tá? Qual que é a massinha do corpo? Hum, que é 800 quilogramas vezes. Ô, gente, só tomar cuidado, porque quando eu estou trabalhando com energia e eu estou trabalhando no sistema internacional, eu quero que ela saia em joule. E para ela sair em joule, a massa precisa estar em quilogramas e a velocidade precisa estar em metros por segundo, tá? Então, aqui eu vou colocar 20, já transformando, elevado ao quadrado, sobre 2, tá bom? Aqui vai dar 400, simplifica, aqui, tá? 20 ao quadrado, 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 400, 16, 1, 2, 3, 4 zeros. 16 mil joules. Não, 160 mil joules. Ou, se você quiser, 160 quilojoules, dá na mesma, tá? Lembrando, em relação à energia cinética, pessoal, duas coisas, tá? Lembretes. Já que a gente está fazendo exercício, vamos revisando as coisas. Lembretes. Primeira, a energia cinética de um corpo, ela nunca é negativa. Ela é sempre um número positivo ou no máximo ou no mínimo igual a zero, isso se o corpo estiver em repouso, tá? Outra coisa, o trabalho da força resultante num sistema sempre vai provocar variação da energia cinética, tá? Esse teorema, ele é bem importante para a gente. Tem algumas questões
de mecânica que a gente só consegue resolver aplicando o teorema da energia cinética, tá? Então, assim, se um corpo, por exemplo, tem uma energia cinética que varia, seja lá qual for o processo que ele esteja fazendo, se a energia cinética de um corpo varia, é porque existe trabalho agindo sobre ela, tá? Nesse exercício especificamente, ele pediu só para eu calcular a energia cinética do corpo, tá? Beleza, tá aí a questão um. 2. Na 2, ele diz: um corpo possui, num certo instante, velocidade v e energia cinética igual a 20 joules. Então, tipo, ele está andando, num dado momento ele tem uma energia cinética de 20 joules. Num instante posterior, que ele chama de T2, sua velocidade passou a ser 2v. Então, a situação nesse caso é a seguinte. Opa, perdão. Imagina um corpo descrevendo uma trajetória qualquer, ele está se movimentando numa trajetória, tá? Num dado instante, que ele chama de T1, a velocidade do corpo é v. Num dado instante, T2, a velocidade é 2v. Só antes da gente fazer contas, tá, gente? Se o corpo mudou velocidade, pensa comigo, se o corpo mudou velocidade, quer dizer que ele teve variação de energia cinética. Tudo bem? Se ele teve variação de energia cinética, significa que houve trabalho sobre ele. Se o corpo tem velocidade v e muda para 2v, você há de convir comigo que a energia cinética dele aumentou, não aumentou? Porque ele aumentou a velocidade, tá? Ele fala que nesse instante, a energia cinética é 20 joules. Aí ele faz duas perguntas. A pergunta do item A: qual que é a energia cinética do corpo no instante 2? E B: qual é o trabalho da força resultante que age nesse corpo entre os instantes T1 e T2? Então ele quer duas coisas. Ele quer o trabalho da força resultante, ele quer o trabalho da força resultante, e ele quer também a energia cinética no instante 2. Opa, 2. Pronto. Tá aí. Assim, de bate pronto, né, sem fazer conta nenhuma, o que dá para saber com certeza é que a energia cinética no instante 2 é maior, já que ele aumentou a velocidade, tá? Do instante 1 para o instante 2, a velocidade dobrou. A velocidade foi multiplicada por 2. Agora presta atenção, olha para cá. Se a velocidade dobrou, o que aconteceu com a energia cinética? Ela tem que quadruplicar. Por quê? Porque ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Se a velocidade dobra, a energia cinética vai ser multiplicada por aquele número ao quadrado. Então, assim, de cabeça eu consigo saber quanto vale a energia, tá? Agora, vamos supor que você não consiga perceber isso de cabeça. Fala, professor, eu tenho um pouco de dificuldade com esse problema da matemática. Como que você descobre a energia cinética final fazendo conta? Você sabe o seguinte, ó, em T1, em T1, no instante 1, a energia cinética valia 20, não era? Então, olha o que eu escrevi, ó. No instante 1, a energia cinética, que é mv ao quadrado, é igual a 20. Entendeu? Agora, no instante 2, a energia cinética eu vou chamar de Elinha. Essa Elinha, ela é m 2v ao quadrado sobre 2. Olha lá. Como eu dobrei a velocidade, mas ela está elevada ao quadrado, ao desenvolver essa parte de cima da fração, eu tenho isso, ó. E' é igual a m vezes 4v quadrado sobre 2. Ó.
Tudo que está no parênteses eu elevei ao quadrado. 2v vezes 2v dá 4v ao quadrado. E aí eu posso escrever essa conta assim, ó. 4 vezes mv ao quadrado sobre 2, ó. V. 4 vezes mv quadrado sobre 2. Eu só coloquei o 4 para cá. Para a gente observar que essa conta aqui, eu sei quanto ela vale, ó. Olha lá, tá? Como essa conta aqui, ó, é a energia cinética no instante inicial, ou seja, ela vale 20, então eu posso dizer que E' é igual a 4 vezes a energia inicial, que é os 20 joules. Por isso que eu falei, se você percebe essa relação de proporção, você não precisa fazer essa conta toda. Dobrou a velocidade? Dobrou a velocidade. Olha o que acontece com a energia. Quadruplica. Está elevado ao quadrado. Então a energia passou a valer 80 joules. Se eu triplicar a velocidade, a energia aumenta 9 vezes. Se eu quadruplicar a velocidade, a energia aumenta 16 vezes. É sempre o número ao quadrado por causa da relação diretamente proporcional ao quadrado. Tá? Super tranquila a questão. Então, a resposta do item A energia cinética no instante 2, 80 joules. 80 joules. B. No item B, ele pede para que a gente calcule o trabalho da força resultante que age na partícula. Então, uma coisa é fato, gente. Se durante o deslocamento mudou a velocidade, mudou. Então tem força resultante. Tem uma força resultante. Porque tem aceleração. Tem uma força resultante. Se tem uma força resultante, tem trabalho. E aí, então eu posso dizer que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Ô, gente, para você calcular o trabalho de uma força resultante, você tem basicamente duas maneiras de fazer isso. Ou você calcula o trabalho usando a definição de trabalho, ó, certo? Isso aqui é calcular o trabalho usando a definição. Só que para eu fazer essa conta, eu preciso saber qual é a força resultante, qual é o deslocamento, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, muitas vezes o exercício ele pede para você calcular o trabalho, mas ele não te dá nada disso. Se eu não tenho informações para calcular o trabalho usando a definição, eu vou pela variação da energia cinética, ok? Ou seja, eu tenho duas maneiras de calcular o trabalho, ou pela definição ou pelo teorema da energia cinética, que é justamente o que eu vou usar no exercício 2. Eu tenho a energia cinética inicial, 20. Eu tenho a energia cinética final, 80. Trabalho a variação da energia cinética. Então fica o trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Aí, tudo bem? Isso aqui vai dar W 80 menos 20 igual a 60 joules. Aí. Questão 3. 3. Uma partícula de massa 200 gramas é lançada obliquamente do solo com velocidade de intensidade 20 metros por segundo, formando um ângulo de θ igual a 60 graus com a horizontal. Determine a energia cinética da partícula no instante que ela atinge a altura máxima.
Então agora a história é um pouco diferente. Eu peguei um corpo e fiz um lançamento oblíquo nele. E fiz um lançamento balístico. Nesse lançamento balístico, o que que nós sabemos? Que a velocidade inicial dele, V0, ela vale 20 metros por segundo, certo? E ela forma com a horizontal um ângulo θ de 60 graus. A gente já sabe que para trabalhar com lançamentos desse tipo, né? Muito provavelmente a gente vai decompor a velocidade. Agora, antes da gente fazer as decomposições aqui, o corpo foi lançado, tudo bem? Ô, gente, quando o corpo saiu dali, ele tinha alguma forma de energia? O corpo em si, no momento que ele foi lançado, ele tinha alguma energia associada a ele? Sim, ele tinha energia cinética. Ele foi lançado do chão, então eu vou chamar esse ponto de ponto A, tá bem? No ponto A, eu vou dizer que ele tem uma energia mecânica. Toda a energia do corpo, no momento que ele sai do chão, toda a energia do corpo está manifestada na forma de cinética. Toda a energia que ele tiver está na forma de energia cinética. Aí o que acontece? Conforme o corpo vai subindo, duas coisas vão acontecendo e a gente já sabe disso. Uma delas é que ele vai mudando a velocidade na subida. E ao mesmo tempo ele vai ganhando altura. Quando ele chegar no ponto B, eu vou chamar o ponto B de ponto mais alto da trajetória. O ponto B, tá? É o ponto de altura máxima. O corpo vai ter uma energia ali, mecânica. Tudo bem? Tá. Agora, olha o que ele fala no item, na questão, gente. Ele fala assim, ó. Determine a energia cinética da partícula no instante em que ela atinge a altura máxima. Quando ele atingir a altura máxima, essa energia mecânica, ela estará distribuída na forma de duas energias. Você vai ter aqui uma energia potencial no ponto B, que vai ser dada por mgh, e também vai ter uma energia cinética no ponto B. Professor, mas espera um pouquinho. No ponto B, ele tem velocidade? Tem. Cuidado, porque nós não estamos trabalhando com movimento vertical. A gente está trabalhando com lançamento. Quando o corpo chegar no ponto mais alto, qual é a velocidade dele, gente? É o Vx. Exatamente, é o Vx. Né? Quando o corpo está em A, ele tem Vx e Vy. Só que à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo o Vy. Mas o Vx continua lá, firme e forte. Então, ó, no ponto B, no ponto B, a energia cinética do corpo, opa, a energia cinética do corpo está associada à componente Vx da velocidade. Tudo bem? Então, para que nós possamos responder a questão, basta que a gente calcule Vx e calcule depois a energia cinética por conta dessa velocidade, tá? Gente, Vx aqui, de cabeça. Vx. V0, cosseno de 60, hein?
Agora já não é mais hora de ter dúvida se é seno ou cosseno, tá? O Vx ele vai ser o cateto adjacente, então Vx é V0 cosseno, tá bem? Então fica Vx igual. A velocidade inicial do corpo é 20, né? 20. Então fica 20 vezes o cosseno de 60 que vale meio, igual ao seno de 30 que vale meio. Então a velocidade horizontal do corpo é 10. 10 metros por segundo. Tá aqui. Calculada a velocidade do corpo, eu calculo a energia cinética associada a ele. Lembrando que a massa precisa estar em quilogramas, tá bem? Então, ó, energia cinética em B. Em B. Então fica energia igual a M, 0,2. Massa, ó, 0,2, tá? Vezes a velocidade x, 10 elevado ao quadrado sobre 2. Sobre 2. Tá bom? 10 elevado ao quadrado, 100. 100 vezes 0,2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 joules. Tá aí. Tudo bem? Agora eu queria fazer uma. Eu queria colocar um item extra nessa questão, pessoal, se vocês não se incomodarem. Uma das coisas que a gente. Uma das utilidades de você também trabalhar com a ideia de energia, né? Cinética, potencial, é usar estas energias para calcular coisas que você calculava na cinemática. Por exemplo, lá na cinemática, a gente aprende a calcular a altura, não aprende? Você vai usar a equação de movimento vertical, você precisa achar o VY, mas dá de você achar a altura. Conhecendo a velocidade e a massa do corpo, eu também consigo calcular a altura pela energia. Então aqui eu queria colocar uma observação. Observação. Podemos, podemos calcular a altura do objeto, calcular a altura máxima utilizando o conceito de sistema conservativo, que foi o que a gente trabalhou na aula da semana passada. Sistema conservativo. Então, o que eu vou fazer aqui é oferecer para vocês uma outra possibilidade de resolver questões envolvendo lançamentos usando a ideia de energia. Só que, claro, para isso a gente vai precisar fazer algumas mudanças. A primeira coisa que a gente precisa ter certeza na questão é disso aqui, ó. Sistema conservativo. Mas até aí, isso não é uma coisa que nos assusta, porque o que é um sistema conservativo para nós? É um sistema que não tem atrito. Todas as deduções que a gente fez até hoje, envolvendo qualquer tipo de movimento na cinemática, tinha atrito. Então, para nós, dentro do conceito de energia, ser um sistema conservativo é um sistema que não há perda de energia. Tá, se o sistema for conservativo, o que a gente pode garantir? Que a energia mecânica do corpo no ponto A, que é considerado o ponto mais baixo da trajetória, né? Aqui, ó, ela tem que ser igual à energia mecânica em qualquer outro ponto na trajetória. Então, por exemplo, se eu quero eventualmente descobrir a altura máxima, eu vou dizer que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Lembrando que quando eu falo de energia mecânica, eu não estou falando nem da cinética nem da potencial, eu estou falando das duas juntas. Tá. Acontece o seguinte: quando o corpo estava no ponto A, toda a energia que ele tinha guardada dentro dele estava na forma de energia cinética. À medida que o corpo foi subindo,
Uma parte dessa energia cinética começa a se transformar em energia potencial. Então, o que que eu faço quando eu sei que o sistema é conservativo? Eu igualo as energias. Eu digo assim, ó, que a energia cinética no ponto A é igual à energia cinética no ponto B mais a energia potencial no ponto B, tá? Esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito é muito útil em problemas que envolvam cálculos de altura. Então, por exemplo, numa questão de balística, você vai ganhar duas maneiras de resolver alturas, tá? Você pode fazer por decomposição de vetores, achar o VY e calcular a altura, ou você faz por conservação de energia. Qual é a vantagem de você fazer por conservação de energia, pessoal? Eu não preciso decompor velocidade nenhuma. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu não vou precisar decompor. Quer ver? Vamos lá. Energia cinética. No ponto A, é a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu estou fazendo passo a passo, tá? Mas evidentemente na hora de fazer uma prova você vai fazer no meio direto já. O que que vai ser a energia cinética em B? É a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, tá bom? Mais uma parte da energia virou potencial, ficou armazenada. Ela ficou armazenada na forma de energia potencial gravitacional. Então, o que que eu escrevo aqui? Isso, mgh. Observaram? O que eu eventualmente vou querer nesta conta é a altura. Olha que notícia boa. Como todos os termos da equação têm massa, eu posso cancelar a massa. E aí agora eu vou substituir os valores que eu tenho. Então ficaria VA ao quadrado sobre 2 mais não, igual VB ao quadrado sobre 2 mais GH. GH. Tá bem? Bom, a velocidade que ele começou ali era 20 metros por segundo, certo? 20 metros por segundo. Então fica 20 ao quadrado sobre 2 igual. O que que é isso? Desculpa, gente. VB ao quadrado é a velocidade com que ele chega lá em cima. A velocidade com que ele chega lá em cima é 10, né? Aqui. Mais 10H. 10H. Olha lá. 400 sobre 2 dá 200. 200 igual 100 dá 50 mais 10H. Olha lá. Passam 50 para lá, né? 150 igual a 10H. 10H, ou melhor, H igual a 15. Tá bom? Oi. Ah, essa eu vou precisar. Essa eu vou precisar, não vai ter jeito. Aqui eu não precisaria decompor por conta da energia cinética, tá? Muitas vezes ele pode te dar a velocidade em algum trecho da trajetória e te pedir qual altura que ele vai estar. Você também pode conseguir fazer isso dessa forma, tá? Beleza? Oi. Nesse caso não, por causa do VX. Quando que isso aconteceria? Se eu jogo ele para cima, aí sim. Lá em cima não tem cinética. Agora, se ele está fazendo o movimento em duas dimensões, aí não tem como, tá? Beleza? Deu para entender mais ou menos como que trabalha? Outra coisa que eu queria comentar, aproveitando esse momento que a gente está aprofundando um pouquinho mais os conceitos, no trajeto de A para B, que força fez trabalho?
Só tem uma força que faz trabalho de A para B. É o peso. Durante o movimento de A para B, tenta imaginar você tirando várias fotos dessa bolinha. Durante todo esse trajeto, a única força que está atuando é o peso. Então, no percurso de A para B, o trabalho da força resultante, na verdade, é o trabalho do peso. Vou escrever aqui, ó. No percurso de A para B, no percurso AB, a única força atuante é o peso. A única força atuante é o peso. Aí, tudo bem? Fechou? Vamos fazer outro? Cinco. Não, quatro, perdão. Quatro. Esse é o número quatro. Ele diz o seguinte: sob a ação de uma força vertical de intensidade 15 newtons, um bloco de peso P 10 newtons é levado a partir do repouso do solo até uma posição de altura 1,6 metros, onde chega com velocidade v. Determine v. Então, peraí, vamos devagar. Eu tenho um corpo que, pelo que eu entendi, confirma para mim se isso é verdade, ele está sob a ação de duas forças. Ele está sob a ação de uma força F de 15 newtons, vertical, e o peso 10 newtons também vertical. O peso eu sei que está para baixo. O peso está para baixo. E essa força de 15, ela está para baixo ou para cima? Está para cima? Deixa eu ver. Como que vocês sabem que ela está para cima? Ah, é porque ele vai chegar numa altura. Verdade. Então ele vai chegar numa altura. A força diz que vale 15. Ah, outra coisa importante, ó. Ele fala no exercício que o corpo parte do repouso. Então a velocidade inicial dele é zero. Aí vamos pensar em termos físicos, né? Aqui parece claro que a força resultante não dá zero. Se a força não dá zero, a resultante, quer dizer que esse corpo vai acelerar. Ele vai acelerar para cima, porque a força resultante está para cima. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai chegar numa certa altura, altura de 1,6 metros, né? 1,6 metros. É óbvio que ele vai chegar aqui com uma velocidade final que não é zero. Não é zero. E ele quer que eu calcule essa velocidade. Cara, esse exercício é muito legal porque ele mostra que algumas questões de mecânica podem ser resolvidas por dois caminhos completamente diferentes. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou resolver essa questão duas vezes. Primeira vez que eu vou resolver, eu não vou mexer com o conceito de energia. Eu vou resolver esse exercício só usando lei de Newton. Só usando lei de Newton. Porque veja bem, gente, ó, eu não consigo. Quanto vale a força resultante aqui? 5. Então já vamos escrever aqui, ó. Então vou escrever aqui, ó. Resolvendo, resolvendo por lei de Newton. Por lei de Newton. Eu não vou nem mexer com a ideia de energia aqui, tá? Vamos imaginar que você, na hora da prova, apareceu uma questão como essa, você não lembra essas coisas de energia, dá para resolver por lei de Newton. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu sei calcular a força resultante. A força resultante, ela vale 5 newtons, certo? 15 menos 10. E eu sei que essa força resultante está apontando para cima.
Então a aceleração está para cima. Ô, gente, qual é a massa desse corpo? Ela é 1 quilo, porque o peso dele é 10 newtons. Então a massa do corpo vale 1 quilo. Tá? Olha a minha ideia. Se eu tenho a força resultante, tenho a massa, eu consigo achar a aceleração, não consigo? Se eu achar a aceleração, eu acho o V final. Por quê? Se o corpo tem aceleração, você concorda que ele está subindo em move? Então eu posso usar Torricelli. Tipo, eu vou resolver a minha questão de mecânica com aquilo que eu sei de mecânica. Lei de Newton e cinemática. Então vai lá, ó. Segunda lei, força resultante é igual a ma. A força resultante, 5, 15 menos 10, igual a massa do corpo vezes a aceleração. Portanto, a aceleração deu 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Sabendo que o corpo tem aceleração, eu posso garantir que ele está em movimento uniformemente variado. Se ele está em movimento uniformemente variado, uma possibilidade seria usar o Torricelli aqui. Porque, ó, eu quero a velocidade final do corpo. Eu sei quanto ele andou. Eu sei quanto ele andou. Ele andou 1,6 metros. Então eu uso isso, ó. V final ao quadrado igual a V zero ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Olha lá. Como ele partiu do repouso, isso aqui vai embora. Tchau. Eu quero a velocidade final. Tá bem? Vf ao quadrado igual a 2 vezes G vezes H. Troquei, tá? Ó. 2 vezes G. Na verdade, aqui não é G, né? É A. Desculpa. 2 vezes A vezes H. Muito bem. Aí fica. Velocidade final é raiz quadrada de 2 vezes a aceleração, que vale 5, vezes 1,6. Ó, ficou assim. Tá bom? Eu só troquei o delta S por H, tá, gente? Mas é delta S na equação de Torricelli. Isso aqui vai dar 16. Tirando da raiz, 8. 8. Aí. Resolvendo por lei de Newton. 4. Nossa senhora, né? Puta que pariu. Puta que pariu. Eu tô com a minha cabeça em outro lugar, gente. Adivinha onde? Almoço. Eu já tô pensando onde eu vou comer hoje. Tudo bem? Agora, ó, esquece essa resolução, ó, filho da puta, né? Esquece ela. Foda-se, joga fora. Agora eu vou resolver por energia. Resolvendo por TEC. Peraí. Resolvendo pelo TEC. TEC. Gente, o que que o TEC diz, né? O Teorema da Energia Cinética. Ele fala o seguinte, que o trabalho de todas as forças resulta na variação da energia cinética, tá? Então a gente vai colocar lado a lado as duas resoluções e aí vocês vão perceber o que cada uma tem de diferente. Como sempre, tá? Eu falo, não existe uma resolução melhor ou pior. Esse tipo de problema, com as informações que ele te deu, te permite que você faça a resolução usando dois caminhos. Só que, evidentemente, vai ter situações em que você só vai conseguir resolver por um lado ou por outro. No caso de eu usar o teorema de energia cinética, o que que eu tenho que pensar? Quantas forças estão agindo no corpo ali? Duas. O F e o peso. Então, só que existe uma força resultante. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Se eu pegar a força resultante
multiplicar pelo deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles, ó, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso tudo tem que ser igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Deixa eu ficar desse lado aqui, ó. Ó, tá aqui. Eu abri o teorema da energia cinética. Escuta, gente, eu sei quanto vale a força resultante. Quanto vale a força resultante? 5. Então, eu vou começar a substituir. Ó, força resultante, 5 vezes. Qual foi o deslocamento que o corpo sofreu? 1,6 metros. Vezes. Ô, gente, cosseno de quanto? Que ângulo eu ponho ali? Por que zero? Presta atenção que eu vou falar uma merda agora. Presta atenção porque eu vou falar uma merda. Por que zero se o peso está para baixo e o deslocamento está para cima? Eu estou calculando o trabalho da força resultante, não do peso. Tem uma diferença. A força resultante está apontando para onde? Então, o resultado das forças. Nossa, ficou estranho isso aqui, né? Vocês aquelas tias. O resultado das forças está apontando para cima. Então, aqui é zero, ó. É zero. Tá. Isso é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Ó. A energia cinética inicial eu já coloquei zero, porque ele fala lá no texto que o corpo partiu do repouso. Então a energia cinética inicial dele vale zero. Agora eu só substituir aqui. Aqui vai ficar 8, né? Ó, 8 vezes 1, 8, igual a massa do corpo é 1 vezes VF ao quadrado sobre 2, ó. A gente chegou exatamente na mesma conta. V ao quadrado igual a 16, portanto V igual a 4. Tá bom? V igual a 4. Beleza? Talvez você precise fazer menos contas para fazer desse jeito aqui, ó, tá? Mas mostrar que você consegue resolver das duas maneiras. E ainda daria para fazer, né? Eu não vou fazer, mas daria para você fazer abrindo o trabalho, né? O trabalho do peso mais o trabalho da força. Só que daí fica muito mais conta, tá? Tá aí. Questão 5. A 5 é bem famosa também, o tipo de questão. Aqui. 5. Na 5 ele diz o seguinte, ó. O plano inclinado da figura possui 30 metros de comprimento e 2 metros de altura. Um pequeno bloco de massa 1 kg, parte do repouso no ponto A e atinge o ponto B com velocidade 4 metros por segundo. Então, eu peguei um corpo, soltei o corpo do plano inclinado. Esse plano inclinado diz que tem uma altura de 2 metros e ele partiu do repouso daqui, igual a zero.
E ele fala que o bloco chega aqui embaixo com velocidade final 4. Tá aí. Veja que agora a nossa cabeça ela começa a funcionar, ou deveria começar a funcionar, de duas formas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode olhar para esse tipo de movimento e dizer assim: olha, o corpo começou com uma velocidade inicial, terminou aqui com uma velocidade maior do que zero, porque existe uma força resultante no corpo. A força resultante acelerou o corpo. Uma outra maneira de você olhar para esse problema é pensar que durante a queda, a energia potencial começou a se transformar em cinética. Por isso eu tenho uma mudança de velocidade. Você está falando exatamente a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, tá? Aí ele continua dizendo aqui, item A, qual é o trabalho da força de atrito entre o corpo e o plano? E item B, qual a intensidade da força de atrito? Veja que nesse caso está subentendido que o sistema não é conservativo, porque tem atrito. Tem atrito, tá? Então ele quer no item A o trabalho do atrito e no item B o atrito, certo? Bom, o que que nós sabemos? Para calcular o trabalho de uma força, eu preciso conhecer a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Agora, vamos lá. Olhando para o sistema, não sei se fica claro para todo mundo, o movimento do corpo, obviamente, está para baixo, né? A velocidade do corpo está para baixo. E, evidentemente, o atrito estará para cima. O atrito é contra o movimento. Então, o deslocamento e o atrito formam um ângulo de 180 graus. Ó, certo? Olha lá. Deslocamento para baixo, atrito para cima. Então, aqui eu devo colocar 180 graus. Dá uma olhada nessa conta. Essa é a conta que eu deveria fazer. Por que que eu não consigo fazer ela? Porque eu não tenho atrito. Eu não sei o FAT. Eu não sei o FAT. Ah, professor, tive uma ideia. FAT é mi vezes a normal. Não dá. Eu não tenho mi. Esse é um tipo de exercício que realmente fazer ele por cinemática é impossível. É impossível. Eu não tenho ângulo aqui. Pelo menos eu não tenho. Até, apesar de que dá até para achar o seno e o cosseno, tá? Ele é um exercício muito mais complicado de você fazer se você pensar em lei de Newton, né? Bom, se eu não posso calcular o trabalho do atrito pela fórmula do trabalho do atrito, a única possibilidade que eu tenho é de usar o teorema da energia cinética. Porque vamos lá, o que que o teorema da energia cinética afirma? Que o trabalho de todas as forças, o trabalho da força resultante, tem que ser igual à variação da energia cinética, certo? E uma coisa importante da gente frisar é o seguinte: esse tal teorema da energia cinética aí, que o trabalho da força é a variação da energia cinética, ele pode ser usado para qualquer tipo de sistema, não interessa se é conservativo ou não, tá? Tanto é que eu estou usando num sistema que não é conservativo, tem atrito. Escuta, agora é com vocês. Quantas forças estão atuando neste corpo? Três. Três. Quem são elas? Peso, normal e atrito. Ah, mas não tem PX e PY. Não, não, não. Não é interessante eu decompor o peso quando eu estou calculando o trabalho. Não é interessante eu calcular. Não é que vai dar errado, mas você vai perder muito tempo se você ficar decompondo o peso. Quando que você tem que pensar em decomposição de peso? Quando você estiver resolvendo o problema usando lei de Newton, calculando aceleração. Aqui não é o caso. Aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Porque, veja, eu tenho o peso agindo para baixo. Aqui está o peso. Que você vai esquecer de decompor em PY, PX, tá? Além disso, você tem o atrito. E eu tenho também a normal, gente. A normal. A normal.
Então, olha que loucura. Tá vendo onde está escrito trabalho da força resultante? Eu vou abrir este trabalho assim, ó. É o trabalho do peso mais o trabalho do FAT mais o trabalho da normal. Tudo isso é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Eu abri. E eu vou rezar para conseguir calcular tudo. Por quê? Qual é a minha incógnita dessa coisa gigante? Isso aqui. É isso que eu quero. Eu quero esse trabalho. Ok. Como é que eu calculo o trabalho do peso? O que o peso está fazendo com o corpo, gente? Não está puxando ele para baixo? Então vamos lá. Trabalho do peso é o peso vezes o deslocamento que ele provoca vezes o cosseno de um ângulo. Vem cá. Conforme o corpo vai caindo, o peso está atuando no eixo Y. Por ele atuar no eixo Y, eu vou colocar no deslocamento o deslocamento no eixo Y. Por isso que eu coloquei a altura aqui, ó. Enquanto o corpo está descendo no plano inclinado, o peso e o deslocamento não estão atuando na mesma direção e sentido? Então aqui eu vou colocar 0 graus. Então, ó, tudo isto aqui é o trabalho do peso. É o trabalho do peso. Mais trabalho da força de atrito. Esse eu vou deixar fechado. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Trabalho do FAT. Mais. Agora eu preciso calcular o trabalho da normal. Bom, o trabalho da normal é normal vezes deslocamento vezes o cosseno de 90. Aqui eu preciso que vocês parem um pouquinho para a gente refletir juntos. Por que que na hora de calcular o trabalho da normal eu botei 90 graus aqui? A normal, gente, ela é uma força que está sempre perpendicular ao movimento do corpo. Então, sempre que você tiver que eventualmente calcular o trabalho da normal, você vai colocar 90 aqui. E isso é uma notícia muito boa para a gente, porque o cosseno de 90 vale zero. Vale zero. Então, toda essa conta aqui, ó, ela vale zero. Ô, gente, normal é uma força que nunca vai fazer trabalho. Normal é uma força que nunca fará trabalho. Por uma razão muito simples. A normal é uma força que está sempre perpendicular ao deslocamento do corpo. Então, sempre que você tiver que eventualmente substituir lá numa conta, o trabalho da normal é zero. Acabou. Tá? Aí tudo isso fica igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Outra boa notícia. Como o nosso corpo partiu do repouso, significa que no início ele não tinha velocidade. Então, essa conta dá zero. Isso aqui dá zero. Pronto. Aí fica. Trabalho do peso. mgh. Tá vendo, ó? mgh mais trabalho do FAT igual a m v final ao quadrado sobre 2. Ó, peraí, deixa eu ficar desse lado aqui. Então eu substituí, ó. No lugar do trabalho do peso, peso vezes h, mgh, mais w do FAT igual a mv ao quadrado sobre 2. Agora eu substituir. Então fica a massa do corpo, esqueci. É 1? Então é 1 vezes 10 vezes altura 2 mais W do FAT
igual a 1 vezes... A velocidade final do corpo é 4, né? 4 elevado ao quadrado sobre 2. Olha lá, assim. Então, isso aqui vai dar 20 mais W do FAT igual 8. 8. 8. Xiii, Marquinho. É, de mentira. Não. Xiii, Marquinho. Aconteceu um problema aqui. Quanto que deu W do FAT? Pode? Deve, né? Ou não? Não? Deve. Por que deve? É atrito, né, gente? O atrito tirou energia do corpo. Ele tirou quantos joules de energia do corpo? Isso aqui. Ou seja, se não houvesse atrito, a velocidade do corpo seria no finalzinho ali. Aqui, ó. Se não houvesse atrito, a velocidade do corpo seria maior. Ele teria que chegar aqui com uma velocidade maior do que 4 metros por segundo. Tá? Fala. Porque o peso, ele está apontando para baixo. Certo? É, então. Mas o corpo faz isso. Tudo bem, mas o corpo não aceita. Vamos lá. O peso, ele tá. Quando o peso está descendo, ele não está fazendo dois movimentos, o movimento X e o Y. O peso só está acelerando ele em qual eixo? No X. Essa é uma dúvida muito frequente. A dúvida dele é muito frequente, eu preciso para a aula para falar sobre ela. Tem muitos alunos que não conseguem entender, por exemplo, por que que na hora de eu calcular o trabalho do peso, eu usei a distância vertical. Porque não sei se vocês percebem que no problema ele me deu duas distâncias. Ele me deu a altura do plano e me deu o comprimento da plataforma. Observem que na hora que eu fui calcular o trabalho do peso, eu não usei o comprimento da plataforma, eu usei o comprimento da altura. E o que eu estou explicando para ele é o seguinte, gente: toda vez que você for calcular o trabalho do peso, não importa se o corpo está caindo assim ou se ele está escorregando. Não importa. Sempre que eu for calcular o trabalho do peso, eu tenho que olhar para o deslocamento vertical. Sempre. Não importa o deslocamento horizontal. E a razão para isso, que é o que eu estava explicando para ele, é que quando o corpo desloca, o que que o peso faz necessariamente? Ele vai acelerar, mas ele vai acelerar na vertical. Por isso eu ponho sempre a altura, tá? E ó, você pode até ir mais além. O trabalho do peso sempre ou é o MGH positivo ou MGH negativo. Acabou. Se ele estiver subindo, é MGH negativo. Se ele estiver descendo, o trabalho do peso é MGH positivo, tá? Beleza? Então, como eu estava dizendo, o trabalho do atrito tinha que dar negativo mesmo. Agora, no item B, ele quer que eu calcule o atrito. O atrito. Não o trabalho do atrito, mas o atrito. Agora eu vou usar a fórmula do trabalho. Ó. Então fica assim, ó. W do FAT igual a FAT de cosseno. Ô, gente, olha a diferença agora, ó. Bem em cima da dúvida que ele fez. Vamos lá. Trabalho do FAT, menos 12. Igual. Ai, mas tem que colocar o sinal negativo? Tem, tem. Calma. O FAT eu não sei. Agora, que distância eu ponho aqui? Agora eu ponho os 30 metros. Agora eu vou pôr o comprimento da plataforma. Por quê? Porque o atrito está atuando aonde? Na direção da plataforma. Então, ao calcular o trabalho do atrito, eu coloco a distância da plataforma e não a altura. Isso é uma sutilezinha, tá? E o cosseno de 180 é menos 1. Olha lá. Cosseno de 180 vale menos 1, tá? Vai cancelar os sinais de menos, né? Então, o FAT, a força de atrito, ela vale 12 dividido por 30.
É 30 mesmo, né? O comprimento? É 30, tá certo. Olha lá. Então ficou com 0,4 newtons. 0,4 newtons. Oi, o que que você fez? Perfeito, perfeito. Você fez isso, na verdade, ó. Você pegou isso menos isso, né? Na verdade, como se você tivesse isolado isso, passado para cá. É isso mesmo. Perfeito. Certinho. É assim que a gente faz na hora da prova, rapidão, né? Não precisa fazer passo a passo fazendo isso, tá? Esse tipo de solução, né, gente, é sempre mais detalhadinha. Eu recomendo para quem for fazer prova aberta, né? Explicar passo a passo, e tal. Ok, fechou. Questão número 6. Oi, por que que eu usei o cosseno de zero no trabalho do peso? Porque lembra o seguinte, né? No cosseno, se sempre na fórmula de trabalho sempre vem o cosseno de um ângulo. Esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento que ela provoca. Então, a força-peso está para baixo. E o deslocamento dele também está para baixo, na descida. Por isso, zero. Então, o trabalho do peso, nesse caso, ele ou é zero aqui, ou é 180. No caso aqui é zero por causa da descida. Tá? Beleza. Próxima. Questão número 6. Ai, peraí, gente. Deixa eu só. Questão 6. Uma bolinha de massa 0,2 quilogramas encontra-se no interior de um apartamento sobre uma mesa de 0,8 metros de altura. Tá ali a figurinha. O peso, o piso do apartamento encontra-se a 10 metros ao nível da rua. Calcule a energia potencial gravitacional da bolinha. Aqui. Então ele coloca a bolinha em cima de uma mesa e a mesa está em cima do piso de um apartamento. Então, pela maneira com a qual ele desenhou o esquema, o que nós temos é que a bolinha, ela tem duas alturas, né? Se eu perguntar para vocês a altura da bolinha, a resposta mais correta para essa pergunta seria em relação ao quê? Porque ele deu para mim duas alturas. Ele fala que em relação ao piso do apartamento, a bolinha está a uma altura de 0,8 metros. Então, se você considerar o piso do apartamento como referencial, a bolinha está a 80 centímetros. Agora, se eu considerar a rua como referencial, aí a altura da bolinha vale 10,8. Aqui, ó. É, vocês lembram que a gente estava discutindo hoje sobre aquela questão da entalpia? E eu comentei isso para vocês, né? Você só pode calcular algumas energias se você assumir alguma coisa como referencial. E aqui a pergunta é justamente essa. Ele fala assim, ó, calcule a energia potencial da bolinha. Item A, em relação ao piso do apartamento. Item B, em relação ao nível da rua. Então, ó, se eu for calcular, a bolinha está aqui, ó, a energia potencial em relação ao piso, essa conta fica mg vezes 0,8. mgh. Agora, se eu vou calcular a energia potencial em relação à rua, a energia fica mg 10,8. Ok? Essa é a única diferença. Ele deu a massa da bolinha? Deu 0,2. Então aqui fica energia potencial em relação ao piso
Um vezes 10, 10 vezes 0,8, 8. 8 joules. Energia potencial na rua, em relação à rua. 10 vezes 10,8, né? Dá 108. Ah, é 0,1? É verdade. Ah, é 0,2? Ixi, então peraí. Então é 0,2 vezes 10 dá 2, dá 1,6 aqui. Desculpa aí, gente. 1,6. E aqui vai dar 21,6, né? 0,2 vezes 2, 21,6. Isso pode parecer um tanto quanto bizarro, né? Você olhar para a energia de uma coisa e ora ela dá 1,6 e hora dá 21,6. Aí você fala, mas que estranho, né? É que, na verdade, gente, tem uma coisa aqui que a gente precisa comentar. Para a física mesmo, de boa, não importa qual a energia da bolinha aqui nem aqui. O que importa mesmo para a física é a variação. Então, veja, se eu soltar a bolinha daqui para cá, a energia potencial varia daqui para cá, não é? Então, varia quanto? Na hora que eu solto. Ela varia final menos inicial. É isso que importa para a física. Para a gente, nos cálculos de física, não importa a energia potencial aqui nem ali. O que importa é a variação. Por quê? Porque eu sei que essa variação vai virar energia cinética. Na hora que a bolinha cair, o delta, que é o que importa para mim, vai valer 20. Não importa onde você considera que seja o zero. Tá? Beleza? Tá aí então a questão. A questão era só para calcular mesmo os valores de energias potenciais nesses pontos. Próxima. Vocês querem matar a gente de calor, né? Ah, ah, eu já desisti já. Se eu morrer, a culpa é de vocês. Ah, tá ligado no 32. Ah, que legal. Se eu infartar, a culpa é de vocês. Imagina o infarto na frente de vocês. Que horror, credo. Vai sair no jornal, na televisão. O professor morre dando aula. Professor Albino do Pense morre. Alunos deixam o professor branco virar roxo. Ah, hoje à tarde? Nem fudendo. Gente, eu tenho 350 prova para corrigir até amanhã. Olha a cara dela. Vai ter encerramento quinta. Vocês vêm quinta-feira? Se vocês vierem, eu compro comida. Não, de manhã, né? De manhã. Ah, vocês acham que vocês vão assistir a aula da tarde? Vocês vão dar o peléu na aula, né? Vocês vão ficar sozinho eu aqui na sala, gravando aula para mim mesmo. Você vem? Então tá, pelo menos um vem. Eu vou trazer comida então. Aí sim, ó. Não vai ter ninguém assistindo em casa. Ai, gente, vocês. Vou trazer comida pra gente então no lanchinho, tá? Questão 7. Um bloco está preso a uma mola não deformada. Sob a ação de uma força de intensidade 30 newtons, a mola sofre uma compressão de 0,1 metros. Item A, calcule a constante elástica da mola. Item B, calcule a energia potencial armazenada na mola. Também bem simples. Então é o seguinte, ó. Você tem um sistema aqui. Primeiro deixa eu colocar o bloquinho assim, ó. Então imagina o seguinte, ó. Eu vou preparar um sistema constituído por uma mola e um bloquinho, tá?
Aqui eu coloquei o bloquinho posicionado, grudado na mola. Do jeito que eu estou desenhando aqui, no meu caso, imagina que essa mola ela não está nem apertada e nem esticada. Ela está no seu comprimento natural. Eu vou chamar de L0. Então, ó, L0 é o comprimento natural. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, eu mesmo aqui, por fora, eu venho e empurro o sistema de tal maneira que essa mola fique comprimida. Vamos comprimir a molinha aqui, ó. Vamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Vou deixar ela bem apertadinha. Ó, pronto. Comprimir a bolinha. Aqui, ó. Agora essa bola está esticada. Ela está com comprimento LF, comprimento final. De tal maneira que para a mola passar dessa posição para essa, o comprimento dela variou um ΔL, que seria a deformação da mola. Agora, gente, você há de convir comigo o seguinte: do jeito que eu estou aqui, eu estou segurando o corpo. Eu estou segurando. Se eu soltar o corpo, o que que acontece? Essa mola empurra o corpo para a direita, e no momento em que ela empurra o corpo para a direita, ela aplica uma força elástica no corpo. Eu vou colocar aqui, ó, força elástica. Força elástica. Tudo bem? O problema em si não é tão difícil da gente fazer, mas eu quero ir um pouquinho mais além na questão do problema. Imaginem então o seguinte: soltei o corpo. Solta. O que que vai acontecer? Explica para mim. Não vai vir com essas respostas tipo, ah, o corpo vai ser arrastado. Eu sei que ele vai ser arrastado, mas no processo do arraste desse corpo, o que que a força elástica faz com ele? Ela faz um trabalho, né? Pensando no ponto de vista da energia. Você pode dizer para mim assim também, que não está errado. Professor, a força elástica acelera o corpo. Sim, ela acelera. Ao acelerar, ela vai deslocar o corpo e ela vai fazer trabalho. No momento em que ela está esticando, que ela está empurrando o corpo para ele sair andando, você concorda que a deformação dela vai diminuindo? Então, esse é um processo muito característico de transformação de energia também. A energia, a força elástica vai dar para o corpo uma energia potencial elástica, e conforme o corpo vai sendo arrastado, essa energia potencial elástica vai virando cinética. Então você tem isso, ó, a energia potencial elástica, ela vai se transformando em energia cinética. De novo. Só que agora, quem é que está fazendo essa transformação? É o trabalho da força elástica. Então, graças ao trabalho da força elástica, a energia potencial virou cinética. Então, eu queria chamar muita atenção de vocês para o seguinte: todos esses processos de transformação de energia, eles têm por trás de si a mesma dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Você tem sempre uma energia armazenada. Essa energia, para virar cinética, é preciso que uma força realize trabalho. Sempre. Na queda de um corpo, quem é que converteu o potencial em cinética? O trabalho do peso. Então tem sempre uma força executando essa transformação, tá? Aqui no caso é uma força do tipo elástica. Fechou? Como é que eu calculo energia potencial elástica, gente? A energia potencial elástica, EPOT, elástica, ela vale kx² sobre 2.
Lembrando também que a força elástica vale kx, né? Se a gente precisar também dela, igual a kx. Ou k delta L, né? Às vezes eu uso delta L. Esse x ou delta L é a mesma coisa. Tá. No item A, ele quer a constante elástica da mola. Bom, ele fala o seguinte: quando a força que você aplica na mola é 30 newtons, ela deforma quanto? 10 centímetros? Acho que é isso, né? Então tá. Força elástica igual a K vezes X. Tá. 30. Vamos deixar em newton por metro. É K vezes 0,1, né? 0,1, isso. 0,1 metro. K igual. Vai dar 300, né? 300. 300 newtons por metro. Tá aí. B. Qual que é a energia potencial armazenada pelo sistema? B. B. Calcule a energia potencial armazenada pelo sistema. A energia potencial é elástica, né? Então é kx quadrado sobre 2. Pronto. EPOT igual a K 300 vezes. A deformação dela é 10 elevado a menos 1 metro. Eu vou colocar no quadrado, né? Aqui. Ó, ficou assim. Sobre 2, ó. Dá 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 2 dá 3. Dá 1,5, né? EPOT igual a 1,5. Aí. Aí você imagina o seguinte, gente. Essa energia, ó, de 1,5 joules, ela tá presa na mola. Tá presa aqui. Enquanto a mola estiver presa aqui, no momento que você solta a mola, a força elástica começa a transformar essa energia em cinética. Então, por exemplo, quer ver um tipo de pergunta que boa de aparecer em questões dessa natureza? Quando o corpo sair e perder o contato com a mola, qual vai ser a velocidade dele? Então, quer ver, ó? Vamos colocar um item extra aqui. Eu cheio dos item extra, né? Ó, extra. Supondo que a massa do corpo vale 200 gramas, estou inventando uma massa agora, tá? Supondo que a massa do corpo valha 200 gramas, calcule a velocidade do corpo ao perder o contato com a mola. Ao perder o contato com a mola. Vamos colocar o sistema como conservativo? Que frase eu preciso escrever na questão para dizer que o sistema é conservativo? Você pode falar que o sistema é conservativo, ou você pode falar desconsidere o atrito. Desconsidere o atrito. Como nós resolveríamos isso? Vamos lá, ó. Desconsidere o atrito. Supondo que a massa do corpinho lá do bloquinho seja 200 gramas, calcule a velocidade do corpo ao perder o contato com a mola. Desconsidere atrito. Bom, ao desconsiderar o atrito, a gente está trabalhando com um sistema conservativo. Se nós estamos trabalhando com um sistema conservativo, significa dizer que toda a energia potencial virou cinética. Toda. Não teve dissipação de energia. Então eu igualo as expressões, que nem a gente fez ali com o MGH. Então aí, se eu precisasse, por exemplo, calcular a velocidade do corpo, eu faria isso, ó. K
x ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Olha lá. Sempre igualando energias. Tá? mgh não. mv quadrado sobre 2. Que eu quero igualar com a cinética, né? Quero igualar com a cinética. Pelo menos aqui dá para cortar o 2, né? Então fica. Ai, tomara que dê raiz exata. Eu inventei os números. Ó, cancela o 2, né? 2 com 2. O K vale 300, gente. O K vale 300 vezes. A deformação eu elevei ela ao quadrado. Então é 10 a menos um ao quadrado. 1 ao quadrado. Igual a massa, 0,2, vezes V ao quadrado. Ficou assim, ó. Tá? Vai dar 3 dividido por 0,2. V ao quadrado igual a 3 sobre 0,2. V ao quadrado deu 15 metros por segundo. Então, se a gente considerar que o sistema é conservativo, tá? Aqui ficou 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 2 dá 3 elevado a zero. 3 vezes 10 elevado a zero. Passei o 0,2 para lá. Então, a raiz de 15. Raiz de 15 não tem exata, né? Vai dar o quê? Uns 4 e pouquinho, talvez. 3 e pouquinho, 4, né? 4 dá 16. É, tá bom? Beleza? Isso aqui entrou como um item extra, tá? Que é um tipo de pergunta bem comum. Próximo. 8. Q8. Vou trazer pãozinho na quinta, não vou trazer coxinha, não. Ah, não, coxinha. Vocês querem comer coxinha de manhã? Sim, os caras, foda-se, né? Vamos comer gordura, viva! Vamos entupir as artérias, foda-se. Eu ia bonitinha trazer pão, manteiga. Caralho, gente, vocês, que merda. Credo. Coxinha, coca, tá bom, foda-se, vou trazer. Ah, zero. Que adianta? Olha, eu vou chamar o conselho tutelar pra Priscila, viu, cara? Ela tá mal cuidando de vocês estão muito mal cuidado. Churro, 9h30 da manhã. Bom, foda-se. Vocês que vão morrer mesmo. Aqueles bem filho da puta. Coisa de mãe, né? 8. Uma esfera de massa 0,3 quilogramas, ou seja, 300 gramas, né? É lançada obliquamente do solo com velocidade V0, 20 metros por segundo, com ângulo de tiro θ de 60 graus. A altura máxima que a esfera atinge em relação ao solo é de 15 metros. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10. Item A. Bom, calcule no ponto de altura máxima a energia cinética, a energia potencial e a energia mecânica. Tudo. Parecido com aquele outro. No ponto mais alto, vamos chamar de altura máxima aqui, ó. H máximo. Bom, o que que eu conheço do corpo? Eu conheço a altura máxima, que vale 15 metros. Eu também conheço a velocidade com que o corpo foi lançado, que seria a velocidade inicial. E eu também conheço a massinha do corpo, 300 gramas. Tá aqui. Bom, energia potencial gravitacional no ponto mais alto. Vamos escrever aqui, ó, no ponto
mais alto, mais alto. MGH, né? Tá bom. MGH. EPOT. A massa do corpo é 0,3 vezes 10. A altura é 15, né? A altura é 15. Tá aqui, ó. Vai dar 45, né? 45 joules. Ô, gente, e se eu quiser achar a energia cinética sem calcular Vx, dá? Acho que dá, hein? Porque ele quer, ó, ele quer várias coisas. Ele quer a energia cinética no ponto mais alto, a potencial e depois a energia mecânica. Eu fui pela potencial que era mais rápida. Como é que eu calcularia a energia cinética sem decompor a velocidade? Isso. Eu vou fazer de um jeito diferente, tá? Eu vou fazer desse jeito, ó. Eu vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Eu vou considerar que o sistema é conservativo. Eu vou desprezar atrito. Eu vou desprezar atrito. Se eu for desprezar atrito, você concorda que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica em qualquer outro ponto? A energia do corpo é a mesma. Ela só vai trocando de modalidade. Tá. Como é que eu calculo a energia cinética lá embaixo? É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a. Agora eu vou para a energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto B, que seria aqui, ó, no ponto de altura maior, é a cinética no B mais a potencial no B. Tá bem? Notem que eu não vou precisar abrir a energia cinética em B, porque ele quer o valor dela. Tá vendo isso aqui tudo, ó? Isso tudo é energia cinética em B, tá? Então vamos lá. Ó, vamos calcular esse tijolão aqui, ó. MVA ao quadrado sobre 2. Massa. Ô, gente, qual a velocidade com que o corpo saiu do chão? 20. 20 ao quadrado sobre 2. Igual a energia cinética em B, não sei quanto vale, mais a potencial em B. A potencial em B eu calculei. Vale 45 joules. Pronto. Aqui. 400 dividido por 2 dá 200. Dá 60 aqui. 60 igual a ECB mais 45. Olha lá. Vai dar 15 joules. Energia cinética no ponto B, 15 joules. Tá vendo? Ó? Então, só para a gente guardar aqui a ideia, ó. Quanto de energia o corpo tinha aqui, ó? 60. Aqui ele tinha 60 joules. E todos esses 60 joules estavam na forma de energia cinética. Quando o corpo chega aqui, ele continua com 60 joules. Só que agora ele tem, dos 60 joules, 15 de cinética e 45 de potencial. Tá bom? Beleza. Item C, energia mecânica em relação ao solo. Vou colocar. A energia mecânica é a cinética mais a potencial. Então, a energia mecânica é 15 mais 45. 60. Tá aí. Tá? Esse valor não muda nunca. A questão tá aí. 8.
Ah, não, vou fazer do outro lado aqui. Na 8 ele diz o seguinte: parecida, né? Uma pequena esfera é lançada horizontalmente com velocidade 10 metros por segundo de um local situado a 15 metros do solo. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10. Calcule a velocidade que a esfera atinge no solo. Percebe que essa questão você pode resolver por lançamento? Dá para resolver por lançamento. Eu não vou fazer. Eu vou fazer por energia, tá? Ela é um tipo de questão muito parecida com aquela que a gente fez da força resultante. Você consegue resolver usando os conceitos de cinemática ou de energia, tá? Então a ideia é lançamento horizontal. A bolinha sai com Vx de uma certa altura. Ele deu a altura, ok? E aí ela faz isso, ó. Ela faz isso aqui, tá aqui. Gente, veja como às vezes é complicado você resolver por cinemática. A pergunta do exercício é: calcule a velocidade com que a esfera atinge o solo. A gente aprendeu lá na parte de cinemática que quando a bolinha tocar o solo aqui, ela vai ter duas componentes de velocidade. Ela teria uma Vx, vai lembrando, ó, vai lembrando. Ela teria aqui uma Vx, certo? Essa Vx, pelo que a gente aprendeu na aula de cinemática, lá na parte de lançamentos, ela é uma componente constante. Então, a mesma Vx que a bolinha sai daqui, é a que ela chega aqui. Só que, qual que é o problema? Durante a queda, ela está sob a ação da gravidade. Então, ela vai acelerando na vertical de tal maneira que quando ela apontar nesse ponto aqui, ó, ela vai ter aqui um VY. Ela vai ter um VY. Ok? E aí, vamos supor que você queira resolver essa questão por cinemática. Ah, professor, eu não quero resolver por energia. Olha o trabalho que você vai ter que ter. Primeiro, como ele deu altura, você vai ter que achar o tempo de queda. Achando o tempo de queda, você consegue descobrir o VY. Você descobriu o VY. Só que qual que é o problema? O corpo não tem duas componentes de velocidade? Então, para você conseguir resolver o problema por cinemática, você teria que achar o VY, achar o Vx e fazer resultante. Eu nem sei se dá para achar o Vx, porque o desgraçado. Ah, não, ele me deu o V0 já. Ele me deu o Vx, né? Ele já deu esse Vx aqui, ó. Esse Vx vale quanto? 10. Então menos mal. Então, por exemplo, se eu for resolver por cinemática, qual é o roteiro de resolução? Acha o tempo de queda, joga esse tempo de queda no vovoateu, por exemplo, para achar o VY. Você tem o Vx, tem o VY, faz Pitágoras e acha a resultante. Isso por cinemática. No entanto, eu vou fazer por energia. O que eu vou considerar? Eu vou considerar que o sistema é conservativo. Sistema conservativo. Tá. Se o sistema é conservativo, o que eu posso admitir? Que durante todo o percurso, a energia da bolinha não aumentou nem diminuiu. Ela só foi trocando de modalidade. Então eu vou dizer que eu vou chamar aqui de ponto A, de onde a bolinha saiu, e vou chamar de ponto B, aonde a bolinha chegou. Então, por ser um sistema conservativo, a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B.
No ponto A. No ponto A, esse corpo, ele tem uma energia potencial, porque ele está a uma altura em relação ao solo, e ele também tem uma energia cinética, gente. Ele não partiu do repouso. Então, no lugar da energia mecânica, eu vou colocar energia cinética no ponto A, mais a energia potencial no ponto A. Aqui. Tá. Quando ele cair e chegar nesse ponto, como esse ponto ele está no solo, ele já não tem mais potencial. Ele só vai ter energia cinética. Cinética em B. Por isso que ele vai chegar mais rápido ali, né? Que essa energia aqui, ó, na descida, o que que vai acontecendo com essa energia? Ela vai virando cinética, tá? Agora é fazer conta. Energia cinética em A, m VA ao quadrado sobre 2, mais energia potencial em A, m GH, igual. Abre a energia cinética no ponto B, m VB ao quadrado sobre 2. Olha lá, tá bem? Aí, graças a Deus, né, a gente pode cancelar as massas, porque eu tenho massa em todos os termos da equação. Então, eu cancelo as massas, tá bem? E o que eu quero, na verdade, é o VB. A vantagem aqui, pessoal, é que essa velocidade que a gente está calculando, ela não é nem a x nem a y. Ela já é a resultante ao fazer essa conta. Tá? Você não está trabalhando com um vetor. O bom de você trabalhar com energia é que energia não é vetor. Então você não vai precisar ficar decompondo velocidade aqui, tá? Nesse tipo de problema. Então fica VA é 10 ao quadrado sobre 2, ó, 10 ao quadrado sobre 2, mais GH. A altura que ele deu aqui, se não me engano, acho que era 150 metros. Não era 150. 15 metros, que vezes 10 vai dar 150, né? Então vai ficar 150 aqui, igual a V quadrado sobre 2. Olha lá. Tipo assim. Aqui vai dar 50, mais 150 dá 200. Vezes 2 dá 400. Então, VB ao quadrado igual a 400, VB igual a 20. Aí, tá bom? Oi. Vamos fazer mais um? Saideirinha? 10. 10. Ué, não tem 11? Começou com essas merda. 10. Questão número 10. Um bloco de massa meio quilo atinge uma mola com velocidade 4 metros por segundo. Determine a deformação sofrida pela mola até o corpo parar. Despreze atritos e considere a constante elástica da mola igual a 800 newtons por metro. Então, o que ele fez? Ele lançou um objeto contra uma mola. Ele lançou um objeto contra uma mola. Ó, aqui está o objeto. Ó, ok? Opa, alô. Quando o objeto vai se direcionando para a mola, eu fiz o desenho ao contrário. Bom, tudo bem, vai, enfim. Quando o objeto vai se aproximando da mola, ele está carregando consigo uma energia cinética. Essa energia cinética,
vai ser usada para comprimir a mola. Percebem que é exatamente o processo oposto àquele outro exercício? Ali eu tinha posto um objeto preso na mola e soltado ele. Aqui é o contrário. A mola vai servir para parar o objeto, como se fosse um amortecedor, tá? Então, o que que vai acontecer? Toda a energia que é cinética vai se transformar em energia potencial. Então, nesse caso, a mola, ela vai armazenar a energia cinética. Pronto. E o que ele quer saber é justamente isso. Determina a deformação da mola. Então, toda mv quadrado do corpo, ó, toda mv quadrado sobre 2 do corpo vai se transformar em kx quadrado sobre 2. Acabou. Pronto. Dá para cancelar os dois, dois, né? Tum, tum. Massinhas. Meio. Qual que é a velocidade de chegada do cara? 4, né? Não tem atrito, velocidade constante. Então, 16 igual K. 800 vezes x quadrado. Ai, que merda de conta. Ah, não, não, não. Vai dar 1/100, né? Que aqui dá 8 sobre 800 igual a x quadrado. X é igual a raiz quadrada de 1/100. 1/100. Olha lá. Isso já vai sair em metro, tá? 0,1. X igual a 0,1 metro. Tá aí. Bora. Vamos embora. Vamos embora, então. Quinta-feira, hein? É o último dia. Coxinhas. Coxinha. Ah, vão se ferrar, gente. Jejum intermitente, hein, gente? De quarta para quinta. Por favor. Por pessoal de casa, se quiser dar as caras aqui, também vão ser bem-vindos, tá? Gente, eu vou comprar um monte de salgados. Fique tranquilo, vocês vão comer para duas encarnação. Vocês vão enfiar salgado até na bunda. Relaxa.